homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Provavelmente você já ouviu essa frase. Talvez você até tenha cantado essa frase, porque ela faz parte da letra da música Só os Loucos Sabem, da banda Charlie Brown Jr. E ela foi composta lá nos anos 90 e ela vem fazendo sucesso de lá até hoje em dia. Por exemplo, os meus filhos, que nasceram depois dos anos 2000, conhecem essa música, tocam essa música, cantam essa música, ela continua fazendo muito sucesso. Uma coisa interessante dessa frase, um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém, é que ela resume o entendimento que nós temos de paz hoje em dia, pelo menos aqui no nosso Ocidente, onde faz um certo tempo que a gente não vive em guerra. Guerra entre países, guerra entre povos, guerra civil, seja o que for. Porque quando a gente não vive num contexto de guerra, o entendimento que a gente acaba tendo da paz é de uma paz muito individual, muito interiorizada. Então essa frase, ela reflete a ideia de que estar em paz depende de mim, de que eu estou em paz quando eu consigo, por exemplo, passar por um dia de trabalho tranquilo, ou quando eu consigo passar por um dia no trânsito tranquilo, quando eu consigo viver uma viagem, experimentar uma viagem, ida, estadia e retorno tranquilamente. Então eu estou em paz. A ideia da música é basicamente essa, de alguém que com os seus próprios esforços, com a sua própria capacidade de se desenvolver, de se controlar, consegue estar em paz consigo mesmo e, por estar em paz consigo mesmo, não quer tirar a paz dos outros. Está bem com os outros. Ela, de um ponto de vista humano, de um ponto de vista do pensamento humano, ela é uma frase que está correta. O problema é que não funciona. Dificilmente nós vamos encontrar paz em nós mesmos, até porque, se você for sincero com relação a você mesmo, quando eu sou sincero com relação a mim mesmo, eu me dou conta de que o meu maior vilão, a pessoa que mais quer tirar a minha paz, sou eu mesmo. Sou eu mesmo que me cobro, sou eu mesmo que muitas vezes me chamo de uma farsa, sou eu mesmo que me puno muitas vezes por estar fazendo algo errado ou por estar sendo procrastinador em algumas coisas. E a nossa relação com nós mesmos dificilmente é uma relação pacífica. Ela pode até ter momentos pacíficos, mas de forma geral não é uma relação pacífica. E eu gostaria então de trazer um ensino, um aprendizado que eu tive com a carta de Paulo aos Filipenses, que tem a ver com essa ideia de paz, mas do ponto de vista bíblico, do ponto de vista cristão. Paulo está terminando a sua carta aos Filipenses e ele então resolve falar um dos motivos principais pelo qual ele tinha escrito aquela carta. Então ele fala de duas mulheres que ele foi notificado de que essas duas mulheres estavam brigando, estavam tretando na igreja de Filipos. E ele então escreve a elas uma recomendação de paz, e a recomendação diz o seguinte: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças,
apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu gostaria de chamar a atenção para algumas coisas que diferem bastante a ideia de paz colocada aqui por Paulo da ideia de paz contida nessa pequena frase da música do Charlie Brown Jr., que resume a nossa ideia de paz humana, secular. Primeira coisa que Paulo coloca para essas duas mulheres, Evódia e Síntica, é o seguinte: vivam em harmonia no Senhor. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre essa frase é que quando Paulo está falando aqui Senhor, ele está se relacionando a Jesus Cristo, ao Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que a ideia principal de Paulo aqui, a premissa de Paulo, é que nós cristãos, e portanto Evódia e Síntique, são duas mulheres que são agora servas do Senhor Jesus Cristo. E esse Senhor é dono da vida delas. A ideia de um senhor, a ideia de um dono de servos é muito importante para a gente entender a ideia de paz naquele primeiro século. Um servo só tinha paz naquele primeiro século se o senhor dele estivesse em paz. Então, aí a gente já elimina essa nossa ideia individualista que a paz é algo dentro de mim, sob minha responsabilidade apenas. Não. A paz corresponde à ideia de que eu sou propriedade de um Senhor. E esse Senhor estando em paz, esse Senhor estando calmo, esse Senhor estando bem, eu vivo em paz também. Então, a primeira coisa que Paulo fala a essas duas mulheres é: vivam em harmonia no Senhor. Quer dizer que o que é importante para aquelas mulheres é o que é importante para o Senhor Jesus Cristo. Não é o que é importante para cada uma delas individualmente. Elas devem viver a vida na ideia de estar em harmonia com aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer para a vida delas. Não com relação ao que elas querem para a vida delas. Quando a gente tem um desentendimento com alguém, normalmente é porque a gente quer uma coisa e a pessoa quer outra coisa. O que Paulo está dizendo é: vocês não têm que pensar no que vocês querem individualmente, mas naquilo que o Senhor quer. E aquilo que o Senhor quer, vocês querem, e isso trará harmonia para vocês. Por isso que a frase é harmonia no Senhor. E se algo não é importante para o Senhor, você pode ceder. Você pode deixar que a vontade do outro seja feita. Por quê? Porque não é importante. Se não é importante para o seu Senhor, para o seu dono, não é importante. E aqui tem um segredo muito bom de paz, muito interessante de paz, porque nós cristãos somos aqueles que fomos comprados por um Senhor bom, que deu o seu próprio sangue, a sua própria vida por nós para nos comprar de um Senhor muito mau. Então nós vivemos no terreno, nós vivemos no aprisco, nós vivemos na propriedade, sob propriedade de um Senhor muito bom. E nós devemos viver e usufruir dessa harmonia que o Senhor tem, em vez de ficar buscando tretas e briguinhas uns com os outros. Mas Paulo continua e ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, mas é para se alegrar no Senhor. Não é uma alegria que vai brotar de dentro de você, é para você se alegrar no Senhor. E ele está dizendo isso a Evódia e Síntique. Ele está dizendo a essas mulheres o seguinte: estejam alegres no Senhor, usufruam dessa harmonia no Senhor e estejam alegres no Senhor, na harmonia que existe no Senhor. De novo, Paulo está pedindo para que essas mulheres se livrem
do seu ego, do seu egocentrismo, da sua individualidade exacerbada e vivam a experiência de se alegrar não em si mesmas, mas no Senhor. E isso, traduzindo para os nossos dias, para a vida do cristão, é basicamente viver continuamente os meios de graça, você usufruir dessas ferramentas, desses canais que Deus nos deu por meio de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, para nós usufruirmos do relacionamento com o Senhor. A oração, a meditação na palavra de Deus, a comunhão com os irmãos. Tudo isso faz com que a nossa alegria não esteja na nossa busca pessoal, na nossa individualidade, mas na busca das coisas do Senhor. A nossa alegria deve estar no Senhor. E aí ele manda uma frase que é fortíssima, pelo menos para mim individualmente é fortíssima. Ele diz: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, não só pelos irmãos da igreja, por todos, pelos seus filhos, pelos seus parentes, pelas pessoas no trânsito, pelas pessoas no trabalho. Seja a gentilidade, seja a moderação de vocês, ou seja, desse povo que é servo do Senhor, que vive se alegrando no Senhor, que vive em harmonia no Senhor. Essa amabilidade ela tem que fruir, ela tem que fluir, ela tem que jorrar de dentro dessa convivência, desse relacionamento com o Senhor. E no relacionamento que nós temos uns com os outros, que somos servos desse Senhor e que faz brotar essa amabilidade. Isso é algo impactante para os nossos dias, porque é muito difícil a gente entender que nós, povo de Deus, nós evangélicos hoje no Brasil, nós cristãos no Brasil, somos o povo conhecido por todos como o povo amável, como o povo gentil. E por que isso? Provavelmente porque nós não estamos buscando a nossa harmonia no Senhor, porque nós não estamos buscando a nossa alegria no Senhor, apesar de nós sermos servos e de nós dizermos que somos servos desse Senhor. Para terminar essa explanação desse texto que eu li, ele diz: apresentem os seus pedidos a Deus, entreguem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, não a sua paz, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, onde? Em Cristo Jesus. Então olha que maravilhosa essa frase. A paz que é de Deus não é sua e nunca será sua, porque você nunca vai conseguir ter, nem eu nunca vou conseguir ter. A paz de Deus, a paz que é de Deus, e que transborda, e que vai além, e que ignora qualquer tipo de entendimento racional, qualquer tipo de previsão que você possa fazer pessimista ou otimista sobre a vida. Essa paz que não tem nada a ver com a sua capacidade de raciocínio, de tecer um pensamento lógico. Essa paz que não faz sentido para o mundo, porque ela excede qualquer entendimento humano. Essa paz de Deus vai guardar você, vai proteger você, vai guardar o seu coração e a sua mente, ou seja, vai cuidar de você. Essa paz de Deus, que nunca você vai conseguir produzir por esforço próprio, e que excede qualquer tipo de capacidade de raciocínio, de previsão, ela vai guardar você e vai cuidar de você. Essa é a paz que nós devemos buscar. Essa é a paz que a palavra de Deus promete, essa é a paz que Cristo Jesus nos promete. Paulo está tecendo algo que tem muito a ver com as palavras de Jesus quando diz:
deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou essa paz como o mundo dá. É Deus, é Cristo, é o nosso Senhor que dá essa paz a nós. E aí eu quero voltar na música que eu citei no começo, na frase do Chorão, do Charlie Brown Jr., que diz: um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. O que eu gostaria de falar para o Chorão, e aqui eu não estou usando essa letra da música do Charlie Brown Jr. para falar mal da banda, para ridicularizar de maneira nenhuma. O que eu gostaria realmente de ter falado para ele antes dele tirar a própria vida, e que talvez ele tenha ouvido de algum cristão, é que a frase dele é muito boa, mas ela é impossível de ser praticada porque nós não conseguimos, com o nosso coração, com o nosso entendimento, com o nosso cérebro, com a nossa razão, estar em paz com nós mesmos. Nós precisamos nos prostrar diante do único Senhor, que é Jesus Cristo, que pode nos dar essa paz. Nós precisamos nos livrar da ideia de autonomia individualista de paz. Nós não vamos conseguir ter essa paz, assim como o mundo, como as nações não vão conseguir viver em paz por esforço próprio. Porque nós não temos dentro de nós essa capacidade de produzir essa paz, porque a paz é de Deus. E a paz só é possível de ser acessada por meio do Senhor, Jesus Cristo. E para isso nós precisamos nos tornar servos desse Senhor e estar em harmonia com esse Senhor e viver se alegrando nesse Senhor e viver entregando as nossas ansiedades a esse Senhor. E a paz que não faz sentido racional nos guardará e guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Transformai-vos.